E o paparazzo rubro-negro tá preocupado. Olha a cara de preocupação do rapaz. Tá bem bolado, preocupado, porque segundo ele, é o Botafogo, o time misterioso brasileiro da Copa do Mundo de Clubes, que está negociando com o Cristiano Ronaldo. E segundo ele, não é só o CR7, o Di Maria também. E teve confusão, prisão, bomba de efeito moral, que foi até programado no Maracanã, quem viu o jogo no domingo percebeu, né? E o Lofredo mostra aqui tudo pra gente, inclusive a análise dele do jogo. Flamengo 0, né? É no Maracanã, foi no Maracanã o jogo. Botafogo 0 neste domingo. Assim como o Redação Sport TV comenta tudo sobre o clássico. Quer ver com a gente? Então curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho, 4 planos de membros. Aquele passo a passo você já conhece, tá? No final a gente fala tudo aí com vocês. Vamos reagir logo ao vídeo que tá maneiro, que tá muito bom. Falando sobre a questão do Cristiano Ronaldo, né? Vamos acompanhar aqui. Então eu sinceramente acho, tá? E aí eu conversei com uma pessoa muito próxima do Texto, uma pessoa que costuma ligar muito pro Texto. Conversei com essa pessoa do meio do futebol. E ele me disse que sim, o Textor está interessado no Cristiano Ronaldo e no Di Maria. Agora, o Textor deu uma zoada no Cristiano Ronaldo na apresentação do Almada, né? Mas que esse nome do Cristiano Ronaldo seria seria o Botafogo realmente que está querendo. E que o Di Maria também. O Di Maria também. O Botafogo quer esses galácticos para disputar a Copa do Mundo de Clubes, já que no seu grupo tem PSG voando e o Atlético de Madrid gigante. Então, são dois adversários dificílimos que o Botafogo tem no grupo da Copa do Mundo de Clubes e ainda tem o Seattle Sounders, que é o time lá dos Estados Unidos da MLS, então são 3 times dificílimos. Vamos ver o que o Renato Paiva falou. Com o Igor Jesus para o Super Mundial? O Natal é só em dezembro, mas se viesse, não podes dizer que não a uma figura dessas. Eu não sei de nada, atenção, estou a responder à tua pergunta, não sei de nada, não sei se passa alguma coisa, juro-te que não sei. Mas, como eu digo, os treinadores querem sempre mais e melhores jogadores, não é? O Ronaldo, mesmo com a idade que está, continua a ser uma máquina de fazer golos. E numa equipa que gera oportunidades atrás de oportunidades, um finalizador vem sempre bem. Agora, essa pergunta tem que ser feita noutra língua, não em português. O texto. E esperarmos. Os grandes jogadores são sempre bem-vindos, o Cristiano, outro qualquer, desde que venham para agregar ao elenco que nós temos, que também é um elenco que me deixa muito satisfeito neste momento. Cristiano Ronaldo. Então ele deixando claro que a pergunta tem que ser feita em outra língua. Ou seja, pro texto. Em inglês. Né? Então, é uma situação aí, gente, que percebe-se que ele não fala, ele não entra em detalhes, mas que ele gosta, óbvio, do Cristiano Ronaldo. Só, infelizmente, eu entrei em contato com gente próxima da diretoria do Flamengo, que me falaram que não é o Flamengo, que quer o Cristiano Ronaldo, e a pessoa ainda me falou assim, mas seria um jogador que para o grupo não seria bom, porque ganha muito, já ia chegar, ia ser titular, você não pode botar um Cristiano Ronaldo no banco. Peraí, cara, peraí. Então certo tá o Renato Paiva, né, que você quer os melhores no Botafogo, no seu time, e o Cristiano Ronaldo seria bem-vindo. Certo tá o Renato Paiva, desculpe, mas certo tá ele. Di Maria, Cristiano Ronaldo, você tem que querer jogadores assim, independente da idade, sabendo que tem qualidade. Olha, teve briga e confusão antes do clássico entre Flamengo e Botafogo. Pois é, torcedores do Flamengo foram flagrados lançando fogos de artifício em direção a passageiros que estavam na plataforma da estação de trem do Engenho de Dentro, antes do jogo contra o Botafogo. Aí os policiais tiveram que usar equipamentos não letais, para conter o tumulto. Ana Beatriz Lourenço, mas foi um desespero na hora, porque a plataforma estava cheia de gente, né?
várias pessoas que não tinham nada a ver com aquela briga de torcida, né, Silvana? A gente tem as imagens para vocês acompanharem. Essa briga envolvendo torcedores do Flamengo aconteceu bem aqui na estação Engenho de Dentro, na zona norte da cidade. Por volta das 2 horas da tarde, a Supervia precisou chamar a polícia para conter esse tumulto envolvendo os torcedores. Segundo a Polícia Militar, os homens lançavam artefatos explosivos uns contra os outros, atiraram também fogos de artifício em direção à polícia, né? Policiais que estavam aqui na plataforma. As imagens mostram ainda bastante fumaça, dá para ver a correria aqui na estação do Engenho de Dentro. Inclusive, pessoas que nem estavam envolvidas na confusão precisaram correr para se proteger. Os PMs também usaram spray. A gente consegue ouvir disparos que foram feitos pela polícia. Esses agentes da Força de Escolta do Batalhão Especializado em Policiamento em Estádios que tentaram conter essa confusão. Apesar das cenas, não há registro de feridos. A circulação de não foi afetada e a briga ocorreu antes do jogo entre Flamengo e Botafogo, que começou por volta das 6h30 no Maracanã. Não houve só essa confusão aqui no Engenhão não, viu? Teve mais tumulto, dessa vez no Maracanã, lá pertinho do estádio. A gente tem imagens da quantidade de gente que foi detida pela polícia. 102 torcedores foram levados aí pela Polícia Militar. Eles estavam na rua Eurico Rabelo, depois de se envolverem em uma briga de torcida ali com torcedores rivais. Era tanta gente que a polícia precisou usar um ônibus, uma van e uma viatura que ficou também abarrotada. Muita gente, 102 torcedores detidos. Segundo a PM, eles chegaram a lançar garrafas, pedras e também artefatos explosivos como rojões e bombas contra os policiais. Com eles, a polícia apreendeu vários objetos aí usados nesses tumultos e todos eles foram encaminhados para o Juizado Especial de Torcedores. Guilherme Silvana. Gente, que confusão, olha isso. Um absurdo, né? Ainda envolve gente que não tem nada a ver com a briga de torcida. Imagina, você tá lá esperando o trem, de repente se vê no meio de uma confusão com fogos de artifício. A pessoa que sai de casa com isso daí não tá querendo boa coisa, né? Definitivamente, né? Não tá querendo. Vamos lá, vamos pro segundo tempo então de André Lofredo, que já tá aqui para falar justamente desse clássico. Porque, olha, realmente ali foi muita confusão na plataforma e o jogo também teve uma certa interferência. Teve. Os jogadores sentiram um gás de pimenta por uma confusão que foi fora do estádio, tá? Então teve que ter uma paralisação, muito, né? Teve que ter uma paralisação. Enfim, na maior parte das vezes, quando é em torno do estádio, eu acho que a gente pode chamar com segurança de torcedores. Esse pessoal fora, eles são pessoas que se aproveitam do futebol... Para tocar o terror. Exatamente. É isso. Na verdade, eles não estão preocupados quanto vai ser o jogo, se é que eles vão assistir o jogo, eles vão para arrumar... Marcam confusão. Muito distante do estádio. Marcam confusão e aí eles se organizam em grupos que usam a camisa rubro-negra, grupos que usam uma camisa preta e branca ou uma camisa tricolor. Não tem muito a ver com futebol, não. Na verdade, é só pessoas se aproveitando do futebol, são bandidos se aproveitando do futebol. No Maracanã, Flamengo e Botafogo fizeram um clássico até movimentado, mas não saíram do 0-0. Diria que os principais lances, esse primeiro com o Luiz Araújo chutando, o João defendendo, foram duas defesas, uma do John, outra do Rossi, chute de curva do Cuiabano, tem jogado bem pelo lado esquerdo ali do Botafogo. A Arrascaeta que foi poupado, né? A Arrascaeta acabou não tendo condição de jogo, né? Foi um desfalque do Flamengo, o Botafogo não teve o Arthur, então assim, os times perderam 2 jogadores importantes que poderiam dar mais movimentação à parte ofensiva. Vimos ali o Igor Jesus, aí o John defendendo com segurança, Léo Ortiz sempre chegando bem na bola aérea, né, do Flamengo ali, na cobrança de escanteio, mas eu achei que o jogo ficou aquém do potencial dos 2 times, principalmente do Flamengo, tá? Porque o Botafogo está se reestruturando, o Botafogo está acertando ali o seu elenco no comando do Renato Paiva, e o Flamengo teria que apresentar um futebol melhor. Esse foi o grande lance do Botafogo, que o Rossi defendeu. Outra de cabeça, foram as respostas do Botafogo. Você pode ver que foram lances bem semelhantes aos de ataque do Flamengo. Enfim, foi um resultado ruim para os 2 times, tá? O Botafogo ficou para trás, o Flamengo deixou o Palmeiras escapar na classificação. Poderia ter sido até pior, talvez o Flamengo estivesse mais próximo do primeiro lugar em pontos, mas poderia ter ficado até em 4º lugar em determinado momento da rodada, porque
Bragantino ganhava do Palmeiras, o Cruzeiro ainda jogaria com o Atlético Mineiro. Vem cá, e Cristiano Ronaldo vem mesmo? Porque aí se ele chegar... Falaram que tem um clube brasileiro que fez proposta pro Cristiano Ronaldo pro Copa do Mundo de Clubes. Foi Fluminense? Ou Flamengo, ou Palmeiras, né? Ou Botafogo, são os 4 clubes, 3 do Rio, tem chance, 75% de chance de ser do Rio de Janeiro. Mas, enfim, enquanto o Cristiano Ronaldo não vem, provavelmente ele não vem, o Palmeiras é o líder do campeonato com 22 pontos, deixando o Flamengo 4 pontos atrás na segunda colocação e com o Cruzeiro e Bragantino ali próximos. O Bragantino tropeçou na rodada, o Cruzeiro só empatou com o Atlético Mineiro. Esses são os times que brigam ali pela ponta da classificação. Eu diria que Palmeiras, Flamengo e Cruzeiro têm boas condições de briga pelo título. Bragantino, Ceará e Bahia surpreendem nesse começo de campeonato. O Fluminense e o Corinthians e o Atlético Mineiro e Botafogo também podem encostar um pouco mais lá em cima nessa disputa, assim como o São Paulo. Do 12º para lá, contando o Internacional, que faz uma campanha ruim, o Grêmio também faz uma campanha ruim, o Santos, eu diria que o Inter é o time que tem mais condição de sair dali junto com o Vasco. O Vasco assinou o trabalho do Fernando Diniz. Então, até o Fortaleza não faz uma grande campanha neste ano no geral. Tem uma turma aí que vai brigar, diria que Mirassol, o Fortaleza, o Vitória, o Grêmio do Fachel, Juventude, Santos Sport, brigam para não cair e acho que dessa turma, Vasco e Internacional tem chances de escapar dessa situação e brigar um pouquinho mais para o lado de cá. Falar do clássico carioca e a gente começa aí a rodar as mensagens com uma escolha de palavras realmente muito curiosa. Empate porco no Maracanã. É como o Meia Hora viu o Flamengo e Botafogo. Claro que o porco aí é referência ao Palmeiras, né? Mas, enfim, quero saber depois da Jéssica e do Luciano se corresponde à descrição do que foi o jogo, né? O Dia fala em transpiração superando a inspiração. E o Extra chama de clássico amarrado. Foram dois tempos assim de domínios diferentes, né? O primeiro com muita prevalência do Flamengo, o segundo com o Botafogo criando mais chances. Mas foi um empate porco, não era? No fim das contas é isso que eu estou querendo saber de vocês. Foi um jogo ruim, Barreto. Porco eu acho exagerado, mas eu achei um jogo ruim. Fraco, abaixo tecnicamente? Do que eu imaginava. Claro, os desfalques pesam muito dos dois lados, né? O Flamengo provavelmente sem os 3 melhores jogadores do Flamengo na temporada, que são Arrascaeta, Gerson e Pulgar. O Botafogo sem o melhor jogador tecnicamente dele, que é o Savarino, sem o Arthur, que vinha de um bom jogo, vinha de um golaço contra o Estudiantes, né? Decidiu o jogo. A dupla de zaga titular do Botafogo está fora há bastante tempo também. Claro, isso tudo tem que ser colocado nesse debate desse jogo. O Flamengo começou de um jeito até melhor do que eu imaginava, mas com o velho problema desse Flamengo do Felipe Luiz de falta de criação de chances, na verdade. A única grande chance do Flamengo é dada pelo Jair ali. O Jair errou 2 vezes no mesmo lance. O Luiz Araújo, o John fez uma defesaça na finalização do Luiz Araújo. E a partir dos 25, 30 do primeiro tempo, o Botafogo começa a perceber, olha, esse Flamengo não é tão feio assim não. Dá para começar a atacar, já tem um chute perigoso do Cuiabano no primeiro tempo. E o Botafogo é melhor no segundo tempo. Eu acho que o jogo foi um reflexo da ausência de jogadores criativos na escalação. As duas escalações têm a ausência desse jogador que pensa o jogo, né? O jogador cerebral. São jogadores nas duas escalações de força e velocidade, com exceção do De La Cruz no Flamengo, porque o restante da escalação do meio para frente do Flamengo ela é de força, velocidade e drible. E o Botafogo da mesma maneira, né? O Botafogo também não tem tem o Savarino, que não estava, e ainda não tem aquele jogador para dar aquela qualidade. Então, a gente fica na expectativa de ver um jogo vistoso em troca de passes, mas se tem a ausência desses jogadores cerebrais, isso não vai acontecer. Então, foi muito uma imposição, uma tentativa, né, de chegar ao gol nessa imposição física das duas equipes. Resulta num jogo de muita disputa, né? Pouco envolvimento do adversário, poucas jogadas bem trabalhadas. Acho que isso é um reflexo. Esse Flamengo
falando do Flamengo agora, né? Ele precisa ter esse meio armador que pensa o jogo, porque o jogo que o Felipe Luiz quer executar em campo, ele é muito raciocinado, ele é muito pensado, então precisa de jogadores que façam a leitura correta do espaço para poder fazer um envolvimento a partir do meio campo e troca de posições. Não tinha o Gerson, não tinha o Arrascaeta, isso compromete bastante essa criatividade por ali. E os jogadores que foram escalados são jogadores verticais, né? Podem ganhar no 1 contra 1 com o drible, mas não vão dar aquele jogo vistoso que o Flamengo precisa. E pelo lado do Botafogo, né, eu vi algumas críticas em relação a se o Botafogo não poderia ter feito mais a segunda etapa para buscar o resultado. Mas o Botafogo ele vai com 3 jogadores no meio campo, eu vou adicionar o Cuiabano como um desses jogadores, que ele é praticamente um terceiro volante. Ele é um meia pela esquerda, mas é um meia pela esquerda que participa ativamente da função defensiva, da marcação, da cobertura de espaços, vamos colocar assim. Não é um jogador que vai pegar a bola e vai nortear o ritmo do Botafogo, não é isso. O Cuiabano ele está numa excelente fase, acho que é uma boa sacada do treinador, mas se a gente for pegar Cuiabano, 3 Marlon volantes, Freitas, mais o Cuiabano, né? E Porque Gregory, tem o Alan. E ainda tem o Alan, verdade. Então ali seriam praticamente 4 volantes. O Cuiabano ele assume esse papel, especialmente na hora de marcar. E isso dava consistência para o Botafogo. Então o Botafogo não podia ter tirado um desses jogadores e ter colocado um outro jogador. Qual? Essa é a pergunta tem que eu faço. Tem o Santi que entrou, mas que não tem ainda. Mas não é esse jogador de fazer... Mais de lado até. De ser o cara mais incisivo, de dar uma velocidade maior, de ter esse drible. Então, assim, eu acho que o Botafogo, falando pelo lado do Botafogo, faltam peças no banco de reservas para realmente mudar um pouco a perspectiva. Então, é uma equipe que conseguiu competir, talvez se tivesse esvaziado o meio campo, volto a dizer, sem muitas opções no banco, acho que aí sim o Flamengo teria tido mais vantagem por ali, conseguiria talvez dominar mais facilmente a partida. Acho que foi um jogo assim, tudo bem, poderia ter tido um nível maior de enfrentamento, um jogo com mais qualidade, mas com as peças que foram em campo, se desenhava um jogo de muita disputa no meio, de muitos duelos. Confirmando o que você comentou, você pensar no jogador centralizado, né? Quase todos os times aqui jogam num 4-2-3-1 ali, você pensar nesse jogador centralizado atrás do centroavante, nos 2 times ontem ele não existia. Aí de um lado era o Bruno Henrique e do outro o Juan Cruz, que eram basicamente 2 atacantes de cada lado, dois caras centralizados no comando do ataque. O Juan Cruz é um jogador que eu acho de um nível abaixo desse Botafogo, para ser titular desse time. E o Bruno jogou numa função, nem acho que o Bruno tenha feito um jogo ruim, não, um jogo regular. Numa função que não é dele, ele é ou o cara, um segundo atacante, sem ter os pontas, ou um ponta esquerdo, ou até o próprio centroavante tem jogado algumas vezes assim. Quando o Pedro estava machucado, ele jogou várias vezes assim. E era um time que o Flamengo, aí um ponto sobre cada time. O Flamengo ontem sentiu muita falta de jogador de meio campo, né? O Everton Araújo, eu falei do Juan Cruz do outro lado, o Everton Araújo é um jogador de um nível abaixo para ser titular do Flamengo hoje, não tem como. E aí o time ainda piora muito depois da saída do De La Cruz. O De La Cruz sai logo depois das primeiras substituições, o Felipe Luiz é o primeiro a mexer. Aos 15 ele tira Bruno Henrique e Pedro para colocar Juninho e Matheus Gonçalves, que os dois entraram muito mal no jogo. O Juninho e o Matheus Gonçalves, e logo depois o De La Cruz sente, ele precisa botar o Danilo, e aí vem o drama, aumenta o drama do meio-campo do Flamengo. Porque ele coloca o Léo Ortiz como volante, que é uma coisa que o Felipe não gosta de fazer, o Tite fez várias vezes, né? Ele chamou o Léo para conversar, né? Isso. Aparentemente era sobre isso, antes da substituição. E termina o jogo com Varela no meio-campo. Esse era o tamanho do drama do Flamengo. Varela é um lateral direito, já jogou improvisado na lateral esquerda algumas vezes. Ontem ele jogou no meio-campo. E aí tem uma ressalva que eu faço, um ponto, uma lembrança que eu faço nesse jogo de ontem, que não é um oportunismo por causa desse jogo de ontem, na minha opinião, a diretoria do Flamengo, e eu sei qual é o argumento, já vou falar, errou ao liberar o Alcaraz antes de trazer o Jorginho. O Flamengo está ficando 6 meses, o Flamengo fechou a contratação do Jorginho, o Jorginho vai ser jogador do Flamengo a partir da Copa do Mundo de Clubes. Na minha opinião, ainda que existe uma expectativa de recuperar o investimento feito no Alcaraz, e ainda tem uma questão, esse investimento foi feito pela diretoria anterior, era muito dinheiro no Alcaraz, tem uma disputa política por trás, e tem o Boto dizendo, e o Felipe Luiz dizendo, o Felipe Luiz falou com todas as letras, que o Alcaraz não era um jogador que se encaixava no esquema dele. Num jogo de ontem, num jogo como o de ontem, eu acho sim que o Alcaraz teria utilidade, seria mais um jogador de bom nível para atuar no meio-campo, ainda que não seja o jogador ideal para esse esquema do Felipe Luiz, segundo o próprio Felipe Luiz. O ponto do Botafogo. A dupla de zaga reserva vem fazendo bons jogos, e aí eu quero destacar o David Ricardo, que para mim foi o melhor em campo ontem. Jogador jovem que veio do Ceará, para mim, juntando os dois times, ele até sentiu e saiu ali na reta final, 30 e poucos do segundo tempo. O David Ricardo fez um clássico irretocável e vem jogando bem. Teve uma expulsão contra o Atlético Mineiro que não foi culpa dele, o Gregory tinha errado um passe, e aí o atacante ia entrar direto, ele foi expulso.
Para mim, o melhor em campo nesse clássico ontem foi o David Ricardo, e o Botafogo tem sentido até pouca falta. O Jair erra, o Jair tem errado. Eu falei que ele errou no grande lance do Flamengo no primeiro tempo ali, do Luiz Araújo. Ele erra mais do que deveria, com alguns lances simples. Eu acho que o Jair é um zagueiro com muita autoconfiança. Ele diz, eu sou muito bom, eu posso tentar coisas aqui, mas ele tem errado até coisas simples. Mas o David Ricardo vem muito bem no Botafogo. Destaque que me envia aqui o Gato Mestre. Estavam em campo 2 das 3 melhores defesas do Campeonato Brasileiro. Palmeiras e Flamengo sofreram 4 gols na competição e o Botafogo 5. Então também, né? É um 0-0 de 2 times que têm se portado bem defensivamente, o que no caso do Flamengo é uma mudança, né? O Flamengo vinha sofrendo com problema de gols, gols sofridos a cada jogo, e agora já são, se não me engano, 4 ou 5 partidas sem sofrer gols. O Flamengo... Contando as 2 competições, talvez. O Flamengo ele tem um sistema de pressão pós-perda que recupera a bola muito rápido, né? Então não é um time que se expõe a uma transição. Facilmente, na maioria das vezes, ele recupera a bola onde ele está em campo. Isso joga muito em favor do Flamengo. E o Felipe Luiz é um treinador que exige isso dos jogadores. O jogador ele precisa ter essa disciplina defensiva de, quando perde a bola, recuperar rapidamente. É interessante e é imprescindível para uma equipe que quer jogar em alguns momentos de uma maneira mais funcional, abandonando, né, saindo dessa posição, não tão posicional. Essa pressão pós-perda tem que funcionar para a equipe não ficar exposta a um contra-ataque, a uma transição defensiva, né? Acho que isso está bastante consolidado no Flamengo. Tem algumas questões ali de transformar o volume em gols, que eu acho que é o grande desafio aí da caminhada do Felipe Luiz. Vamos ouvir os treinadores, começando pelo Felipe. Ficou bem evidente o momento, a semana. Jogamos sábado contra o Bahia e quinta-feira na Libertadores, para depois jogar domingo. Quinta-feira, 9h30, para jogar domingo às 6h30. É uma coisa inexplicável, né? Tivemos menos de 72 horas para descansar. E óbvio que enquanto a perna está fresca, dura, a saúde dos jogadores, o futebol está ali. Agora, desse jeito, que o torcedor se acostume. Os melhores não vão estar no campo, nem aqui, nem o do Palmeiras, nem do Botafogo, nem... É simples assim, né? Então, hoje realmente perdemos o Arrascaeta, não conseguiu vir para o jogo, não está em condições de jogar. O Bruno Henrique foi no sacrifício, o Alexandro chegou no limite, os zagueiros a gente viu que estava no limite. Eu acho que na segunda parte nós controlámos melhor o jogo e acho que a melhor oportunidade é nossa, acho eu. E outra vez aquele plus que nos falta no último passe, na última decisão, e às vezes em situações de superioridade numérica nós podíamos ter tirado partido de um ou outro contra-ataque, de uma outra bola mais longa que nós ou ganhámos numa primeira ou ganhámos numa segunda bola e podíamos ter definido melhor. Mas acho que a equipa, essencialmente, dei os parabéns aos jogadores pelo jogo que fizeram, porque não é um campo fácil nem um adversário fácil, jogaram como se joga um clássico, representaram dignamente o campeão da Série A do Brasil e acho que de facto a melhor oportunidade é nossa e que podíamos ter feito golo aí, mas obviamente entendo que o empate é justo. Melhor oportunidade é do Marlon, né? A defesa boa do Rossi, né? É o número que eu estava procurando de memória aqui. O Flamengo não tomou gol nos últimos 3 jogos, no geral, juntando Brasileiro e Libertadores, e nos últimos 5 como mandante. Então esse é um comportamento defensivo que tem melhorado. Já o Renato Paiva parece ainda querer um pouquinho mais de eficiência. Se a gente pega, por exemplo, os números do jogo, uma das coisas que eu guardei vendo os números do jogo quando nós mostramos aqui, né? A diferença muito grande dos dois lados entre chutes, entre como é que a gente chama? Finalizações e finalizações certas. Olha aí, o Flamengo finaliza 15 vezes para em 3 delas acertar a direção do gol. E o Botafogo finalizou 8 vezes para 2 acertar na direção do gol. Tudo bem que uma delas foi naquele chute do Marlon Freitas. Tinha tudo para ser gol. Mas é pouco, né? É pouco, e eu acho que é o Botafogo, assim, fazendo avaliação em cima do Botafogo, faltam opções.
opções que vêm do banco de reservas para poder realmente dar uma alternativa para o treinador no meio da partida. Sem o Arthur, especialmente, porque das contratações que foram feitas nesse ano, só o Arthur ele consegue se consolidar como titular. As outras contratações, né, o Natan, ali falando do meio para frente, né, o Natan e o Elias, são 2 jogadores que hoje não brigam pela titularidade. Seria muito importante para o Botafogo ter esses jogadores brigando por titularidade, mas eles não brigam, né? O Natan até entrou na partida, mas ele não é um jogador que consegue mudar a perspectiva do jogo. Até porque ele entra numa rotação abaixo, né? Um pouquinho abaixo. E ontem também faltavam 4 opções, né? Dois titulares e 2, talvez, até um deles talvez reserva. O Arthur e o Savarino a gente comentou, e o Matheus Martins e o Mastroeni. Nesse esquema com 2 centroavantes, eu acho que o Mastroeni podia até ser titular no lugar do Juan Cruz. Não é um jogador, né, nossa, de excelente nível, mas um jogador ok, eu acho. Mas eu concordo contigo, mas com essa ressalva, né? Olha, o Botafogo também tem os seus desfalques. A gente falou muito do meio para frente, né? Defensivamente, quem chegou está ajudando. Exatamente. E agora, você perder o Savarino foi o jogador mais regular do ano passado, o Luiz Henrique foi o mais brilhante. Não começou bem esse ano, mas quando estava começando a engrenar, se machucou. O Arthur, quando fez o grande jogo dele pelo Botafogo, o grande lance dele pelo Botafogo, que é o gol da vitória sobre o Estudiantes, um gol fundamental para a pretensão do Botafogo na Libertadores, ele sente, fica fora do jogo seguinte. E esses 2, o Matheus Martins, que é um jogador contestado, mas que tem um nível razoável para entrar em segundo tempo, e o Mastroeni fora também. Agora, de todos esses aí, né, o que chamou mais atenção foi o Arrascaeta, pelo fato de que não é que ele esteja machucado e não possa entrar em campo. O Flamengo optou por não escalar o Arrascaeta, provavelmente com medo de alguma lesão aí que estava para estourar, né? Porque se você for pensar em período de recuperação, a nota que o clube publicou nas redes sociais fala do acúmulo de jogos. Isso. Né? A fim de preservar a saúde do atleta e tê-lo preparado para os próximos desafios. É que o próximo mesmo, a gente também acho que acaba se contaminando pelo que é o calendário brasileiro e começa a considerar períodos muito curtos como se fossem longos, né? Mas o próximo mesmo é pela Copa do Brasil, o Flamengo com a situação bem resolvida. Mas o jogo anterior do Flamengo foi Libertadores, né? Foi decisão pela Libertadores. Não podia perder, né? Eu acho que passa por aí, assim. E foi numa quinta também, né? Exato. O Flamengo faz um controle muito preciso e muito tecnológico do desgaste dos seus atletas. É importante que o torcedor tenha consciência disso, assim. Nenhum jogador ele é poupado sem ter essa avaliação muito criteriosa de como é que está o estado físico do atleta. E ainda assim a gente vê jogadores lesionando, mesmo com todo esse controle. E a gente sabe quão imprescindível é esse Arrascaeta, que cresceu muito de produção nessa temporada, de novo. Então, em algum momento, a equipe técnica vai ter que tomar a decisão de poupar seus jogadores. Em algum jogo isso vai acontecer. Então, não é legal, não é o ideal, o time está sentindo falta? Bom, acende o alerta que o elenco talvez está escasso, tem que ter mais reposição. Mas os jogadores vão ter que ser poupados. É aquela máxima. Se o Flamengo tivesse vencido a partida, talvez isso não seria uma reclamação. Só que a decisão tem que ser tomada. Esse tipo de comentário é difícil fazer, porque olhando o calendário, eu estou nessa do Barreto. Eu digo, poupa contra o Botafogo da Paraíba, né? Vai enfrentar agora, tem meio de semana, Botafogo da Paraíba. Não dá para levar o Arrascaeta para o banco, jogar meia hora, 40 minutos contra o Botafogo, né, no Campeonato Brasileiro. Mas aí tem uma questão de como isso é feito lá dentro, é avaliado. Não, cara, não dá para ele jogar contra o Botafogo de jeito nenhum, pode estourar. Ontem, no outro clássico que a gente vai falar mais para frente, o Arana jogou no sacrifício, segundo o Cuca, usou essa expressão, jogou no sacrifício, com 15 do primeiro tempo, o Arana estava pedindo para sair para fora do Cruzeiro e Galo. Será que ia acontecer o mesmo com a Arrascaeta? Existiu o risco de acontecer? Então, eu não consigo cravar, né, porque eu não tenho todas as informações de saúde do jogador, para usar a palavra que o Flamengo usou ali no post. Olhando, eu acho que faria mais sentido poupar na Copa do Brasil, mas eu tenho que botar meu pé atrás aqui e dizer, olha, existem informações lá dentro das quais eu não tenho conhecimento. O De La Cruz, o Flamengo comunicou que é uma entorse de joelho, mas precisa fazer o exame, né, para saber a gravidade, né? Tomara que não seja uma daquelas lesões que afastam o jogador por muito tempo. Pessoal, fico por aqui. Amanhã tem mais vídeos, tá? Amanhã de manhãzinha você vai acordar e vai ter vídeo aqui no canal já. Sempre tem vídeo aí 5 da manhã, 5h30. Então você vai acordar e vai ter vídeo aqui no canal já. Esse vídeo aqui é o último do dia de hoje, tá? E amanhã voltamos com vocês. Tamo junto sempre, um abraço. Até o próximo vídeo. Valeu!